Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje falaremos sobre Aristóteles e o que ele pensava a respeito do conhecimento e da arte. Vamos analisar o método aristotélico na busca pelo conhecimento. Neste mesmo canal vocês podem assistir a 2 videoaulas sobre o conhecimento em Sócrates e o conhecimento em Platão, sobre os diálogos socráticos e a dialética platônica. A dialética platônica que é descrita de forma alegórica na história da caverna, no mito da caverna. Bem, indo ao método aristotélico, ele é composto por 5 etapas. São 5 as etapas do caminho que todo ser humano percorre até o conhecimento: sensação, memória, experiência, arte e ciência. Sensação, memória, experiência, arte e ciência. O que é a sensação? Para Aristóteles, o conhecimento humano parte das sensações, parte da visão, do olfato, do paladar, parte da audição. São os sentidos do corpo humano que nos fornecem o início desse percurso, desse caminho até o conhecimento humano. Aqui vemos uma inversão platônica. Platão foi aluno, discípulo de Sócrates, mas foi mestre de Aristóteles. Se Platão seguiu as ideias de Sócrates, não podemos dizer o mesmo neste caso do conhecimento de Aristóteles. Aristóteles, aluno de Platão, inverteu o caminho platônico até o conhecimento. Para Platão, os sentidos nos enganam. Na alegoria da caverna, no mito da caverna, Platão compara os sentidos humanos à caverna. Ou seja, pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela audição, nós apenas nos enganamos. Os sentidos nos dão sombras e não a realidade. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles é pelas sensações, é pelas impressões que o ambiente causam em nossos sentidos, é pelas sensações que nós conseguimos iniciar o caminho até o conhecimento. Vamos falar de um exemplo muito simples. A mão em contato com uma panela quente. Algo bem corriqueiro em todo lar humano. Ao tocar em uma panela quente com uma mão nua, nós sentimos imediatamente a sensação de dor. O tato nos incomoda, o tato nos avisa, o tato registra essa sensação incômoda. A partir da sensação temos a memória. Toda sensação imprime o seu registro na memória. A partir do contato de nossa mão nua com a panela quente, teremos uma memória desagradável, a memória da dor provocada por uma queimadura. Bem, a memória por si só não é conhecimento. A partir da memória devemos ter a experiência. Qual a diferença entre memória e experiência? Experiência é a reflexão sobre a dor, é a reflexão sobre as sensações que vêm dos nossos sentidos. Se os sentidos nossos recebem impressões do mundo externo, ao refletirmos sobre essas impressões, sobre essas sensações, adquirimos a experiência. Qual a experiência provocada pela dor da queimadura? É uma experiência que nos alerta para futuras queimaduras e para futuros métodos, técnicas, meios para se evitar esse tipo de acidente. Chegamos então à arte. A experiência da queimadura na panela nos faz desenvolver mecanismos, técnicas, tecnologias para evitar esse tipo de acidente. Por exemplo, luvas ou a construção de cabos feitos de materiais que não conduzem calor para as panelas. O cabo de plástico ou de madeira, o uso de luvas, são exemplos de como, a partir da experiência, a partir da reflexão de sensações, conseguimos produzir conhecimento. Por fim, a ciência. A ciência é a verdade, a ciência é o conhecimento em si, advindo das nossas experiências.
advindo das experiências que não só produzem esse conhecimento, mas também produzem toda sorte, todo tipo de técnica, de arte. É por meio da experiência que vem da memória de uma sensação, é por meio dessa experiência que chegamos à arte, às tecnologias, às técnicas. É por meio também dessa experiência que chegamos ao conhecimento e à verdade, à ciência, portanto. Ciência ou verdade, ciência ou episteme e arte, que pode ser definida aqui por tecnologia, por instrumentos, por técnicas, enfim, arte e ciência advém da experiência, que é a reflexão sobre as memórias, memórias que são registros de sensações fornecidas pelos nossos sentidos, que não nos enganam, mas que nos colocam no caminho da verdade, no caminho do conhecimento, ao contrário do que afirmava, repito, Platão. Bem, há um sentimento por detrás do caminho que vai ao conhecimento? Sim. E aqui vemos uma aproximação entre Aristóteles e seus mestres Platão e Sócrates. Se no caminho até o conhecimento, no método de conhecer, vimos um afastamento entre Aristóteles e Platão, agora, no sentimento que envolve o conhecimento, vemos uma aproximação platônico-aristotélica. Vamos lá. Que sentimento é esse? Que patos, que afeto é esse? Patos, paixão, afeto, sentimento? É o sentimento do espanto. É preciso se espantar. É preciso se impressionar, é preciso ter curiosidade para conhecer. Aquele que não se espanta, aquele que não tem a sua curiosidade despertada de alguma maneira, não pode transformar a memória em experiência e não pode, partindo da experiência, produzir arte ou ciência ou verdade. Esse sentimento de espanto, ele é fiel à tradição platônica, à tradição socrático-platônica, por uma razão muito simples. Quem se espanta, quem sente curiosidade por algo, é porque assume a humildade da ignorância. Aquele que se vê como sabedor de tudo, não se espantará com nada. Só se espanta com alguma coisa, só sente curiosidade por algo, aquele indivíduo que assume ser ignorante, que assume não saber de tudo. Só sei que nada sei é a divisa mais famosa de Sócrates. Só sei que nada sei. A criança pergunta, a criança questiona, a criança se espanta com tudo por uma razão muito simples. Ela não possui aquela soberba, ela não possui aquele orgulho do adulto que acha que sabe tudo, do adulto que era odiado, desse tipo de adulto que era odiado por Sócrates. Achar-se o sábio, achar-se conhecedor de tudo é o caminho da ignorância, é o caminho da soberba, é o caminho de quem não pode sentir o espanto e a curiosidade de uma criança. Bem, por isso que a educação, seja ela pensada em qualquer época da história, parte da curiosidade, parte dessa premissa como condição fundamental para o aprendizado. E, tendo essa curiosidade, essa paixão pelo conhecimento, esse espanto, nós podemos sair da doxa, da opinião rasa, da opinião que é reproduzida. Doxa é simplesmente a reprodução, a repetição de opiniões que ouvimos, que lemos, que vemos, sem reflexão. Saímos da doxa e chegamos à episteme. A episteme, a verdade, a ciência, é o destino de todo filósofo, mas também é o destino de todo curioso, de todo aquele que se espanta com algo, de todo aquele que sente curiosidade. Portanto, as crianças são naturalmente filósofas. Elas estão naturalmente aptas a deixar a doxa, a opinião e chegar ao conhecimento. Elas não censuram esse sentimento tão bonito, tão belo que é o espanto. Sentimento que, aliado ao método
já falado do conhecimento, que passa pela sensação, memória, experiência, arte e ciência, fornecem o caminho seguro para a verdade. Esse método aristotélico, aliado ao sentimento de espanto, são a condição para a sabedoria humana. Bem, a arte para Aristóteles, descrita na sua obra poética, nessa obra Aristóteles fala do teatro grego, da tragédia, da comédia, do drama, fala da poesia lírica, da poesia épica que eram cantadas na Grécia Antiga, mas também Aristóteles fala nessa obra da função da poética, da função da arte, perdão. Na obra poética, Aristóteles fala da função da arte, e é isso que mais nos interessa nessa aula, que dá uma visão geral sobre Aristóteles e o conhecimento e a arte. Bem, qual a função da arte, especialmente da tragédia? A função da arte é provocar uma catarse. Catarse, em resumo, é uma descarga de emoções. A palavra catarse vem do grego catarsis. Catarsis, em português, catarse, significa purificação. Quando descarregamos aquilo que está sobre nossos ombros, nos purificamos, nos tornamos mais leves. Essa purificação que sentimos ao descarregar emoções, isso é a educação dos afetos, é a educação afetiva, e vamos entender isso mais detalhadamente. Vamos lá. Ao descarregarmos, ao colocarmos para fora, por meio da catarse, por meio da obra de arte que nós vemos, lemos ou ouvimos, enfim, ao colocarmos para fora nossos sentimentos, ao vê-los de modo claro, podemos compreender o seu poder. Quem assiste, por exemplo, estamos em 2020, quem assiste aquele filme que está na Netflix, O Milagre da Cela 7, um filme turco, quem assiste a esse filme morre de chorar, porque vê à sua frente, ouve, e com isso sente toda a dor provocada pela covardia e injustiça humanas. Portanto, o espectador do filme O Milagre da Cela 7, ou O Milagre na Cela 7, esse espectador sofre uma descarga, ele descarrega emoções contidas há algum tempo ou durante toda a vida, ele expulsa de si a dor da injustiça, ele expulsa de si a dor da covardia. Ao olhar à sua frente toda essa condição dolorosa do ser humano, ele pode se sensibilizar. Isso quer dizer o quê? Ele pode, por meio dessa sensibilização, compreender o poder da injustiça, compreender o poder da dor humana provocada pela covardia. Como isso é uma educação afetiva? Como isso é uma educação dos afetos? Olhando a dor fora de mim, em uma obra de arte, em um filme, por exemplo, eu consigo compreender a alma humana, eu consigo compreender a condição humana, eu consigo me colocar no lugar do outro, fazer o outro sofrer menos e me preparar para futuras situações em que eu também passe por essa dor. Ao assistir a esse filme que eu acabo de falar, eu me preparo para enfrentar situações de covardia que poderão se direcionar a mim ou ao meu semelhante. Eu me torno um homem melhor porque vou evitar ser aquele que comete esse tipo de injustiça. Me torno um ser humano melhor porque estarei mais preparado para enfrentar esse tipo de injustiça. Portanto, a obra de arte expulsa esses demônios afetivos que estão dentro de nós. Coloca esses demônios à nossa frente, para que nós os analisemos, para que nós aprendamos a conviver com eles, para que nós soframos menos e façamos os outros sofrerem menos. Essa ideia da catarsis grega falada, descrita por Aristóteles, foi também pensada por Freud.
Freud, ao formular a psicanálise, a definiu como a cura pela fala. Freud observava que as suas pacientes histéricas, que possuíam paralisias nos membros inferiores, nos membros superiores, que possuíam cegueira, mudez, convulsões, enfim, essas pacientes, quando falavam, quando descarregavam emoções reprimidas, elas conseguiam se libertar dos seus traumas de alguma maneira. Elas conseguiam superar esses sintomas de paralisia temporária, porque descarregavam emoções negativas reprimidas há algum tempo. A psicanálise é a cura pela fala. Falar, expor os demônios afetivos interiores nos faz ser seres humanos melhores. Era assim que pensava Aristóteles sobre a arte, sobre o poder da arte. Encerro agora essa videoaula sobre conhecimento e arte Aristóteles. Na próxima videoaula falaremos sobre o ser, sobre a metafísica aristotélica, um assunto também muito importante nos vestibulares. Até lá!